Olá, eu sou Adma Primo, estou aqui no programa Saúde e Você. Estou aqui com o Dr. César. Dr. César Vasconcelos de Souza, ele é médico psiquiatra e desenvolve um ministério chamado Ministério Portal Natural, que a gente pode ver no site www.portalnatural.com.br. Obrigada pela sua presença, Dr. César, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado também pelo convite, Adma. Estou muito feliz de estar aqui outra vez na 3ABN, só acrescentando uma coisa de que eu estou fazendo um treinamento no Iwood, que é uma instituição no norte da Geórgia, que treina pessoas em obra médica missionária já desde 1942, né? Então é uma bênção de Deus o treinamento lá que estou fazendo no Iwood Lifestyle Center and Hospital. Oh, que maravilha. Yeah. E hoje nós vamos falar sobre alguns aspectos da sexualidade no casamento. E eu vou começar com a primeira pergunta. Ok. Podemos pensar que na Bíblia, quando Deus criou os seres humanos, Ele colocou neles a sexualidade? Com certeza, Adma, Deus colocou, Deus fez o ser humano, o corpo humano, com órgãos que têm a ver com a sexualidade, né? Pelo menos para a gente viver desse período aqui, no período antes da queda. E eu tenho umas passagens bíblicas que eu gostaria de ler aqui, fazer um comentário. A primeira está em Gênesis, capítulo 1, verso 28. Vamos dar uma olhada aqui. Gênesis 1, 28, que nessa versão que eu tenho, mostra aqui o seguinte. E Deus os abençoou. Deus havia criado, né? No verso 27, fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E o verso 28, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então aqui nós vemos Deus ordenando que os seres humanos se multiplicassem, e para isso, então, é necessária a relação sexual. Um outro texto que eu gostaria de dar uma olhada aqui é Gênesis também, o capítulo 2, o verso 24, que diz assim, portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. A gente analisando esse texto aqui, o que significa uma carne no hebraico, significa, existe uma palavra em hebraico que é echad. Echad significa um no sentido de essência. E uma outra palavra que chama iashid, no hebraico, significa um numeral, 1 mais 1, 2 e tal. Aqui serão ambos uma carne, quer dizer, uma essência, né? Então, nisso envolve também a sexualidade, que é a parte mais íntima de um casal. Um outro texto ainda nessa pergunta que você levantou, que é Gênesis, voltando a Gênesis capítulo 1, o verso 31, diz assim, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde e à manhã, o dia sexto. O dia sexto foi o dia que Deus terminou de fazer todas as coisas. Então, quando Deus fez todas as coisas, incluindo, na semana da criação, né, incluindo o homem e a mulher, e disse para o homem e a mulher, e colocou a capacitação no homem e na mulher de procriar, então estava ali a sexualidade colocada no ser humano na criação, né? Beleza. E não há prazer espiritual, ou seja, prazer no contato com Deus, não será este o maior prazer que alguém pode experimentar? Olha, eu tenho pensado bastante sobre isso nos últimos anos, viu, Adma? Eu creio que sim. Eu acho que o prazer da presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa eu acho que é o máximo, né? O máximo, acho que vai além de um amor romântico, vai além de um amor erótico, no sentido de orgasmo, de sexo, é além disso, né? Um amor, assim, essa presença divina experimentada no ser é uma coisa sublime, né? Que ela ultrapassa, vamos dizer assim, qualquer tipo de outro prazer, que também são outros prazeres nos relacionamentos humanos, como do esposo com a esposa, do pai com o filho, com a filha e etc., né, com os amigos. Tem uma passagem que eu gostaria de ler nesse assunto aí, que está no segundo livro de Samuel, no capítulo 23 e no versículo 5. 2 Samuel 23, versículo 5. Que vai mostrando para a gente como que esse prazer é realmente de fundo espiritual.
2 Samuel 23, 5, aqui diz assim: ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será bem ordenado e guardado. Olha só que vem agora aqui. Pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele em Deus. Então, para mim é isso. Realmente o prazer da presença de Deus é uma coisa sublime na vida humana. Obrigada. Muitos cristãos defendem a ideia de que a função sexual foi criada por Deus apenas para gerar filhos. Uhum. É isso mesmo no seu ponto de vista? Não é verdade isso, né? Deus fez a sexualidade, colocou a sexualidade do ser humano para a procriação, mas também ele fez a procriação para os animais também, né? Ele disse, se a gente olhasse lá atrás em Gênesis 22, 1, 22, fala frutificar e multiplicar para os animais, né, irracionais, e Deus falou para os homens também. Agora, se a gente pensar bem, quando, por exemplo, Sara, esposa de Abraão, ela era estéril, né, mas eles tinham relação sexual, né, então tinha uma função aí de satisfação física, fruto do amor deles dois, né. Se a gente analisar o corpo da mulher, né, anatomicamente hoje, fisiologicamente, a gente analisa a função do clitóris, por exemplo. Ele não tem uma função que seja de procriação, não é. A função é fazer parte do quadro de excitação na relação sexual para produzir uma satisfação física, um prazer físico. Então, e esse órgão foi criado pelo Criador, né? Na passagem na Bíblia que eu queria ver também, está no livro de Cantares, no capítulo 2, e o verso de 3 a 17, é um texto um pouquinho maior, mas vamos dar uma olhada aqui, que a gente vê esse comentário da palavra de Deus sobre a sexualidade em relação não só à procriação. Então é Cantares capítulo 2, de 3 a 17, que diz assim: como a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte em mim era o amor. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, porque desfaleço de amor. Verso 6, a sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, e a sua mão direita me abrace. Conjuro-vos, ó filha de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis nem desperteis o meu amor até que queira. Esta é a voz do meu amado, ei-lo aqui, ei-lo aí, que já vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. O meu amado é semelhante ao gamo ou ao filho do veado, eis que está detrás da nossa parede, olhando pelas janelas, reluzindo pelas grades. Verso 10, o meu amado fala e me diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno, e a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. Verso 13, a figueira já deu os seus figuinhos, as vides enflorezá-lo o seu aroma, levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Pomba minha, que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face é aprazível. Apanhai-me as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. O verso 16, o meu amado é meu e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Antes que refresque o dia e caiam as sombras, volta, amado meu. Faze-te semelhante ao gamo, ó filho dos veados, sobre os montes de Beté. Essa é uma declaração poética e romântica de amor, que não é o amor aqui no sentido procriativo, né? O amor de um homem com uma mulher, falando dessa parte, então, que seria uma parte erótica, uma parte sexual santa que existe na Bíblia. Se a gente for no livro de Provérbios, aí, de Salomão, Provérbios capítulo 5, e o verso 18 e 19, também encontramos um relato interessante, que diz assim, Provérbios 5, 18 e 19, seja bendito o teu manancial e alegra-te,
com a mulher da tua mocidade. Como serva amorosa e gazela graciosa, sacia em ti os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. Então você vê, aqui também é uma linguagem clara da Bíblia mostrando o amor sexual entre um homem e uma mulher. Se a gente for no Novo Testamento, lá em 1 Coríntios, tem mais uma passagem que eu gostaria de compartilhar. 1 Coríntios, o capítulo 7, e o versos, vamos ler aqui 4 versos. 1 Coríntios 7, começando com o verso 2, que diz assim: mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Olha só, está falando aqui de sexualidade, né? Verso 5, não vos defraudeis, tem passagem que tem versão que diz assim, não vos afastai, não se afaste, né, um do outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração. Depois, ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Então, quer dizer, há momentos que o casal pode decidir em comum acordo de vamos ficar uns dias sem ter relação sexual, porque eu quero me dedicar a uma concentração na minha meditação, na oração e tal. Então, aqui está falando, né, de que é válido você ter a sexualidade, é válido você em alguns momentos se afastar um pouquinho para ter uma comunhão mais direta com Deus, sem interferência nenhuma ali. O verso 8, ainda nesse capítulo, diz assim, digo, porém, aos solteiros e às viúvas que se lhes é bom, se ficarem como eu. Mas, se não podem conter-se, sexualmente, claro, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Então você vê que aqui está, né, na palavra de Deus, as passagens algumas que nós vimos que mostram de que a sexualidade tem o seu lugar na palavra de Deus, relacionada não só com a procriação, mas relacionada com o prazer sexual. Né? Que maravilha. E o que poderia comentar sobre os problemas sexuais de origem psicológica? Existem vários transtornos, Adma, que pode acontecer, atingir, melhor dizendo, o ser humano, afetando a parte sexual. Quando a gente pega assim, a classificação médica das doenças, a gente vai no capítulo que fala sobre os transtornos sexuais, as disfunções sexuais, as falhas sexuais. Uhum. Então, nós encontramos ali alguns tópicos, né? E dependendo do problema que o paciente que eu estou atendendo tem, então se eu vou fazer um laudo, eu coloco ali qual é o código daquele transtorno, então está classificado isso. Dentre eles, eu posso citar a falta ou a perda do desejo sexual. Algumas pessoas têm isso aí, né, por um fator emocional, perde o desejo. Então, alguma coisa está bloqueando. Outras pessoas têm, isso também está no código, está classificado, tem uma aversão sexual. Por alguma razão, isso é uma questão ligada à parte emocional. Quem sabe a história dessa pessoa são pessoas que tiveram traumas, abusos sexuais no passado e então tiveram realmente assim, essa postura de aversão. A falta de prazer sexual também isso acontece, a pessoa realmente não tem, isso é mais comum na mulher, a gente chama até da frigidez sexual, né? Que a frigidez sexual é um quadro muito comum nas mulheres que têm, se é do ponto de vista psicológico, então elas têm uma dificuldade de relacionamento afetivo com esse marido, às vezes o marido ou dominador, ou um marido muito que só pensa em sexo, não sabe ser afetivo sem sexo, ou um marido que é agressivo nas suas palavras, né? E que então ela vai perdendo essa vontade de ter relação sexual porque fica um desgosto nela, vamos dizer assim. Então ela vai no médico, o médico, ela relata isso e aí se classifica como a frigidez ou a falta de prazer sexual. Até nesses casos é importante, tem muitos maridos, viu, Adma, que dizem assim, você está com problema, então você vai lá no médico, toma um remédio lá e volta para cá. Sabe, é importante que os maridos compreendam de que muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes, o problema está no casal, não está só na mulher, não é ela que está com algum problema físico, né, que está atrapalhando o desempenho sexual agradável, né? Então, muitos desses casos, se a mulher recebe, se o marido começa a mudar e a mulher recebe atenção, carinho, elogios, então ela volta a funcionar bem sexualmente, mostrando que não era um problema físico. É verdade que também a mulher tem que checar isso fisicamente, vai no seu ginecologista e faz uma avaliação. Está com inflamação
de órgão genital, está com algum tumor, está com um mioma, está com alguma coisa física realmente que está produzindo a perda do prazer, então aí tem que checar um distúrbio hormonal, então pesquisa isso. Na verdade, a falta de resposta sexual na mulher, o desprazer, é a maior parte psicológico, por isso que eu falei. Mas alguns casos podem ser físicos, então tem que checar, né? Também outro tipo de transtorno sexual que perturba a sexualidade humana, que tem a ver com o homem, por exemplo, é a disfunção da ereção, né? O homem perde a capacidade de ereção. Isso também tem que ser pesquisado as causas físicas para isso, mas em geral grande parte também se deve a questões emocionais nesse homem, né? A mulher pode ter também algum ressecamento vaginal, que pode ser às vezes de origem psicológica, ou pode ser também por uma deficiência de estrogênio, né? Ou pode ser por uma infecção também com bactérias ali, então vai ter que ser tratado isso para corrigir esse problema físico, orgânico, que repercute na área sexual. Também existe pessoas que têm problemas no orgasmo, ou seja, ela tem uma ausência de orgasmo ou tem um retardamento de orgasmo, demora muito, né? Então o ritmo é muito lento, né? E isso é situacional, às vezes a pessoa está vivendo um estresse na sua vida, então perturba essa resposta sexual final. Passou o estresse, a pessoa volta a funcionar bem. Às vezes pode ser isso, né? Muito comum nos homens é a ejaculação precoce, né? Ele não teve tempo de estimular a esposa e aí ele já tem o orgasmo dele, já tem ejaculação e aí não consegue ter mais a ereção para poder satisfazer a esposa. Então isso aí tem que ser tratado também. Em geral, ejaculação tem a ver muito com a parte emocional do homem também. Às vezes é um homem muito ansioso, às vezes é um homem que tem uma imagem inconsciente da mulher muito negativa, então, sabe, às vezes a mulher é muito agressiva, muito durona no dia a dia com ele, então ele não tem muito prazer de estar com aquela mulher na cama, então aí a ejaculação precoce é como se fosse uma mensagem, eu vou ter meu prazer rápido e pronto, me afasto dessa mulher com quem eu tenho uma dificuldade. Então tem que ser pesquisado isso do ponto de vista de aconselhamento, né? Não são alguns desses, ou talvez um último para citar aqui é pessoas que têm um impulso sexual muito excessivo, né? Me lembro de alguns casos que atendi de pessoas, homens e mulheres, que queriam ter relações sexuais todos os dias, às vezes mais de uma vez por dia. Isso também pode ser um transtorno ligado à ansiedade, ligado a certas compulsões que essa pessoa tem, que tem que ser corrigido. Que maravilha. O que mais do ponto de vista psicológico perturba a sexualidade? Sabe, uma coisa simples, tem pessoas que elas elas têm uma inabilidade do desempenho sexual. Elas simplesmente não sabem como fazer, né? Eu já atendi alguns jovens que iam casar e que se mantiveram virgens até o casamento e que não sabiam, o que eu faço, né? Como que é a posição, como é que é isso? Então, inabilidades pode atrapalhar isso aí. Não que tem que ter uma experiência antes de casar para poder não frustrar, porque isso aí também não é verdadeiro, não garante nada. Mas essa inabilidade deve ser enfrentada para que a pessoa possa aprender no seu próprio casamento, o que vai ser uma maravilha, né? Pessoas que se sentem muito preocupadas em ter que ter um orgasmo junto, né, com a esposa ou com o marido, e essa preocupação ela atrapalha, a ansiedade atrapalha o desempenho sexual. Relação sexual tem que ser com relaxamento, nada de preocupação, nada de competição com ninguém, né? Pessoas também ficam com medo de fracassar, medo de não conseguir produzir, de satisfazer o seu cônjuge e então se sentir rejeitado por isso, ou a própria pessoa se sentir para baixo em relação a isso. Essa preocupação demais com isso pode perturbar, né? Pessoas podem ter dificuldade, o casal pode ter dificuldade sexual porque não se comunica, ou seja, não diz, não fala sobre esse assunto, o que gosta, o que não gosta. Isso também deve ser um assunto do diálogo do casal, né? Quais são as preferências sexuais, quais são os limites também que você tem, né? Isso deve ser conversado no casamento para que a função sexual se desempenhe bem, né? Alguns casais que estão em brigas, estão meio tensos quando eles vão ter relação sexual, então a competição entre eles aparece na relação sexual também e vai perturbar, né? Porque o sexo, para ser prazeroso, ele tem que ter amor, né? O amor de um pelo outro, o respeito, senão vai ser uma coisa muito mecânica, né?
E, finalmente, algumas culpas que a criança às vezes traz da vida adulta pelo prazer, né? Crianças queriam ser alegres, ser felizes, mas que às vezes os pais eram muito exigentes, severos. Então, a mensagem que alguns pais ou cuidadores foram passando para essas crianças é proibido ter prazer. Não pode ter prazer na vida. A vida é um fardo, a vida é um peso. Então, essas pessoas casam com essa mentalidade, então elas se sentem até culpadas de ter prazer sexual, né? Então, também pode ser um outro fator. Ok. E o que poderia comentar sobre os problemas sexuais de origem orgânica? Ok. Por exemplo, nos Estados Unidos, aqui nesse país, mais de 5 milhões de homens, eles têm diabetes, né? Desses diabéticos, 50% têm impotência sexual. Então, doenças como essa produzem esse distúrbio. Efeitos colaterais de medicamento também produz medicamentos para pressão arterial, medicação tipo metildopa, reserpina. 1/3 dos homens que usam antihipertensivos, medicação pressão alta, eles podem ter disfunção sexual, como efeito colateral de remédios, né? Alguns beta-bloqueadores também, alguns antidepressivos, né? Alguns antidepressivos convencionais, eles cortam o orgasmo. Outros perturbam a ereção masculina. O orgasmo em geral corta nos dois, feminino e masculino, né? Pessoas que usam tranquilizantes, que também podem perturbar, medicamentos para baixar colesterol, isso é típico, é um dos efeitos. Outro dia vimos um paciente no hospital aqui que tinha isso, ele tinha disfunção erétil e estava usando a medicação para baixar o colesterol, então tivemos que baixar essa medicação e ir tirando para ele corrigir não só a disfunção erétil, mas também começar a usar outras coisas para baixar o colesterol e não um medicamento, né? Sabe que algumas drogas, como o álcool, por exemplo, e a maconha, elas também perturbam a relação, a resposta sexual física, né? E algumas mulheres na pós-menopausa, elas podem ter uma queda da lubrificação do canal vaginal, e isso causar uma certa dor. Então, tem como ser corrigido aí, talvez, com um hormônio natural, né? Que maravilha. Vivemos numa era erotizada. Existe apelo sexual para tudo. É verdade. Parece haver um culto ao sexo. Isso perturba o relacionamento emocional ou ajuda? Olha, perturba muito, né? Até eu queria que você lesse um texto que está aí, por favor, uma que a gente viu. O culto da técnica sexual destrói os sentimentos, solapa a paixão e anula a individualidade. Eros e repressão, Rolmeio, 109. Então, o Dr. Rolomei, que é um psicólogo americano, um psicanalista americano de base cristã, ele fala que, quer dizer, o culto da técnica perturba, na verdade, o amor. A pessoa fica tão ficcionada com técnica sexual, como ter tantos orgasmos, como tem tantas, sabe? E ele perde a capacidade de amar. Então, vira uma máquina, né, de prazer. Não vai ter prazer, né? Então, um outro texto que você tem, por favor, você quer ler? A impotência é uma expressão do fato de que a pessoa está procurando fazer com que seu corpo realize alguma coisa, o ato sexual, que ele não quer realizar. Ou, falando em outros termos, o paciente está tentando forçar o corpo a amar, quando ele, paciente, não ama. Olha que interessante, né? Também Dr. Rolomei, né? Então, é esse livro muito interessante. Ele comenta isso, ou seja, muitos pacientes homens que vão aos consultórios médicos para ter a cura da sua dificuldade de ereção, né, vai usar esses remédios da vida aí para a ereção, eles, na verdade, estão querendo forçar o seu corpo a amar quando eles, no seu coração, na sua mente, não amam. Então, eles querem ser uma máquina, eles querem que o corpo reaja desconectado da emoção, sabe? E vão conseguir com o remédio, mas pagam um preço alto, porque os efeitos colaterais desses remédios são perigosíssimos, né? Muito complicados os efeitos colaterais. Então, parece que tem um outro texto, né? O fenômeno da repressão sexual resultante em ansiedade não é de forma nenhuma sistemático. O libertino indisfarçado pode ser uma pessoa muito angustiada e muitas vezes pessoas bem esclarecidas podem suportar considerável abstinência sexual sem ansiedade. Exatamente. O significado de ansiedade, Rolmeio, 140, 140. Então, exatamente. O que o Dr. Rolmeio está falando aí é de que tem pessoas saudáveis que aprendem a lidar com a sua ansiedade, sua angústia, e não precisa ter sexo para resolver isso. São felizes sem sexo. Não é o sexo que faz o ser humano feliz, né? Apesar que Deus colocou isso na humanidade, como já viu aqui.
né? O que faz a felicidade é estar em paz com a sua mente, porque você segue os caminhos de Deus, aprende a amar outra pessoa, a respeitar outra pessoa e amar você mesmo também, né? Existem pessoas que têm uma sexualidade exagerada? O que pode ser a causa disso? Olha, basicamente a sexualidade exagerada tem a ver com a ansiedade muito alta. A pessoa tem muita ansiedade, ela não sabe resolver, então a sexualidade é usada como um canal de expressão dessa ansiedade. Ou seja, em outras palavras, algumas pessoas quando são muito ansiosas vão comer muito chocolate, por exemplo, né? Ficam compulsivas com chocolate. Outras ficam compulsivas com jogging, com correr. Outras compulsivas para jogar, né? Cassino e bingo e tal. E outras compulsivas para trabalhar. E outras compulsivas para o sexo. Porque no sexo elas conseguem canalizar aí um disfarce da sua ansiedade, que na verdade tem que ser resolvida de maneira diferente, né? Nós temos mais uma pergunta aqui bem interessante. O senhor acha que há mulheres com tabus, ou seja, com ideias negativas em relação ao sexo, mesmo lícito, dentro do casamento? Tem sim. Tem mulheres que têm tabus femininos, e esses tabus, eles bloqueiam a sexualidade dela, e não é culpa do marido, não. Elas que são fechadas, elas que têm dificuldades, elas que têm uma timidez excessiva, elas que têm umas ideias negativas em relação à sexualidade, né? Então, realmente acontece. Então, o senhor quer dizer que dentro do casamento a gente pode ficar à vontade? Fazer aquilo que Deus permite em sua palavra e que o casal está em acordo ali. Maravilha, que maravilha. Será que problemas sexuais perturbam o relacionamento marido-mulher ou problemas do relacionamento matrimonial perturbam a sexualidade? Essa é uma pergunta interessante, né? Parece um quebra-cabeça. Quer dizer, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? É o sexo que falta e perturba o casamento, ou é o casamento que não tem afeto e perturba o sexo? Acho as duas coisas. Mas o principal é o afeto. Eu acho isso, realmente. Sexo salva casamento? Não, o sexo não segura casamento. O que segura é o amor de Deus no casal. O senhor crê que os jovens deveriam ter relações sexuais antes de casar para adquirirem experiência e assim serem felizes no casamento? Na prática mostra que isso não é verdade, não é necessário não. Doutor César, muito obrigada pela presença do senhor aqui. De nada. Foi um tema maravilhoso. Que bom. Muito bom, espero que os telespectadores também tenham gostado bastante e volte sempre. Obrigado. Obrigada a todos vocês que nos assistiram. Espero que vocês tenham aproveitado bastante esse tema, que é um tema muito gostoso. Obrigada a todos e que Deus os abençoe.